A seletividade é quando a criança começa a rejeitar grupos muito grandes de alimentos, e aí, normalmente, na fase do desenvolvimento infantil, de 2 a 5 anos, é comum a gente esperar que a criança tenha uma certa rejeição por alguns alimentos, mas aí a gente precisa ficar atento quando começa a atrapalhar a rotina do dia, quando vem o caso de desnutrição, por exemplo, a criança que está muito gordinha, ou quando ela está muito magra, desnutrida mesmo, quando vem questão de problemas de saúde, quando afeta a rotina, como eu falei, quando afeta a sociabilização da criança, então a criança já não suporta mais estar num ambiente que tem tal comida, uma festinha de um amigo, a criança já não quer mais ir, um restaurante, a família deixa de frequentar porque a criança não tolera nem estar no mesmo ambiente, não come nada. Aí é preciso, de fato, investigar para ver que não é um momento nem uma fase, que aquilo ali precisa, de fato, de uma intervenção de um profissional. Quais são os fatores que contribuem para a seletividade em crianças e adultos? Vê, a seletividade, ela é de muito cedo já investigada. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem básico. No aleitamento materno, já tem estudos comprovando que o leite, quando a mãe está ali amamentando a criança, ele já passa os sabores diversos para essa criança, né? E aí, inclusive dentro da própria barriga, no próprio cordão umbilical, a criança já começa a receber essa diversidade de sabores de acordo com o que a mãe come. E aí isso impacta já na criança bebê, certo? O que a mãe consome já vai impactar no desenvolvimento do paladar dessa criança, desse bebê. Depois, a forma como esse alimento é exposto para a criança, a importância também da introdução alimentar. Se a criança tem introdução alimentar, um exemplo, que é só com comidas muito ultrapassadas numa peneira, lubrificadas, por exemplo, a criança vai ter uma tendência muito forte a só aceitar alimentos processados. Ela não vai querer comer um alimento que precisa de uma mastigação, sabe? E aí, além disso, além de como essa criança é apresentada à comida, tem as questões também emocionais, tem a vivência dessa criança na hora da alimentação, tem as questões sensoriais também que a criança vai ter a partir desse contato com a comida. Então, Heloísa, é uma gama muito grande de fatores que podem contribuir para desencadear um problema alimentar, uma questão de seletividade, de recusa alimentar, são vários fatores que podem contribuir de acordo com essa criança. Karine, e já que você falou em questões sensoriais, como os pais podem identificar se a seletividade está ligada a essas questões? Quando a criança ela apresenta uma recusa, por exemplo, de tocar em certo alimento, tem criança que faz engoio, a mãe só apresenta algum alimento e a criança faz como se fosse vomitar, e aí ela não vomita, sabe? Ela faz como se fosse vomitar. Quando a criança recusa tocar no alimento, ela nem aceita explorar. O esperado é que a criança, desde a introdução alimentar, ela, quando a mãe ofereça, né, um alimento para ela, por exemplo, uma maçã, um exemplo, tá? Uma maçã com um corte ali específico, seguro, claro, para que a criança não engasgue. O esperado é que a criança explore com as mãos. Essa é a importância também da gente dar os alimentos em formato que a criança consiga pegar com as mãos, porque a nossa mão ela manda uma informação sensorial muito importante para o cérebro, dizendo, ó, tá tudo bem, você pode levar isso à boca, tá tudo certo, não é perigoso. E aí, quando essa criança leva os alimentos na mão, quando ela brinca, quando não tem uma pressão na hora de comer, sabe? Isso tudo contribui para que a criança tenha uma relação bem saudável com essa comida, com esses alimentos, com essas frutas, seja lá o que for. Existe relação entre a seletividade alimentar e o autismo, que muito se fala hoje em dia? Existe sim. Isso se dá por conta das alterações no processamento sensorial e da deficiência tátil, que é quando a criança, eu falo assim na linguagem que a gente consiga compreender, é quando a criança ela sente tudo para mais, um toque ela sente muito mais pesado, muito mais forte, sabe? Ela sente para mais. Então, para me defender, eu evito explorar o ambiente como um todo e eu evito também me colocar diante de situações inesperadas que eu não sei o que é que vai me trazer ali de reação na minha pele.
certo? Tem a questão também da rigidez comportamental, que está bem ligada ao transtorno do neurodesenvolvimento, que é o autismo, especificamente. E aí, a criança que tem o autismo, ela tem tanta rigidez, na maioria das vezes, que aí não me permite explorar coisas novas, ela faz com que a criança fique querendo comer só aquilo, por exemplo, que eu já sei que eu tenho conforto e segurança para poder comer. E aí, o autismo faz com que essa criança fique mais suscetível a essas questões de seletividade, tanto por conta da defensividade tátil, as questões sensoriais, como também por conta dessa questão de rigidez comportamental. Karine, e como ajudar as crianças nesses casos? Quando a criança está, não tem nenhum diagnóstico, quando a criança está nessa fase de introdução alimentar, é bem importante, eu deixo aqui a dica para muitas mães que estão nessa fase de introdução alimentar, que de fato deixem o ambiente da comida ali, da alimentação, deixem um ambiente leve, um ambiente tranquilo, que deixe a criança explorar ali aquele alimento, né? E aí depois, caso venha, né, se ter uma percepção de que a criança de fato está com uma dificuldade nessa alimentação, que procure primeiro um nutricionista para ver se essa dificuldade já está dando prejuízos nutricionais para essa criança, que é importante. Uma criança com nível de ferro baixo, uma criança que tem níveis de vitaminas específicas baixas, ela vai ter prejuízos não só na alimentação, mas ela vai ter prejuízos no brincar, na escola, vai ter baixo rendimento escolar. Então, primeiro, procura uma nutricionista especializada em seletividade alimentar, procura profissionais que possam trabalhar nessa área, procura um TO, um psicólogo, para poder investigar quais são as causas e qual é a maior raiz ali daquela seletividade. Se é uma questão, de fato, sensorial, que aí o terapeuta ocupacional vai trabalhar, primeiramente, né? Se é uma questão apenas nutricional, de aproximação, se é uma questão visual, se é uma questão de neofobia, que é quando a criança já tem muito medo, só de ver a comida a criança já tem muito medo, e aí quem entra nessa parte é o psicólogo especialista em seletividade alimentar, e aí essa família precisa também, dentro do ambiente de casa, deixar um ambiente mais agradável possível, né? Quem gosta de fazer uma refeição num barulho, numa pressão, a gente não come uma coisa sem a gente saber o que é, sabe? Muitas vezes eu vejo que nós adultos, a gente quer que a criança coma, que a criança aceite uma coisa que ela de fato não tem ainda a compreensão do que é aquilo, sabe? E aí prepara com a criança, leva a criança para a feira, para a criança saber, ó, aquela papa que minha mãe faz de tal coisa, ah, tá, vem disso, aquela vitamina que minha mãe quer me trazer, que é um pouco laranja, tal, ah, é o mamão que a gente comprou na feira naquele dia, deixa a criança ver os processos, deixa participar, e, ó, e uma dica, assim, muito, muito importante, se sua criança é uma criança seletiva, uma criança rígida, que só come assim, já poucos alimentos, você jamais esconda alimentos dentro desses alimentos que ela já aceita, porque aí vai ser menos um alimento que ela vai aceitar. Se a criança perceber que você colocou um alimento diferente dentro do alimento que ela já aceita, ela não vai mais confiar em você e ela nunca vai ter a certeza que aquele alimento dela ali está puro. Então ela vai deixar de comer aquele alimento restrito, que ela já come pouco, porque ela vai perder a confiança em você como mãe. Karine, e sobre a diferença entre seletividade e recusa alimentar, o que pode ser dito a respeito? Certo. Muita gente chega aqui na clínica e já vem porque é o nome mais popular, seletividade, mas aí é bem importante a gente saber a diferença da seletividade e da recusa alimentar. A seletividade é quando a criança, ela de fato seleciona grupos alimentares específicos para ela comer. Então, é aquela criança que só come, por exemplo, alimentos pastosos. Então, ela só toma um mingau, ela só come uma vitamina de alguma coisa, ela só come uma papa, a criança que só aceita coisa pastosa. Ela selecionou ali a textura pastosa. Tem crianças que só comem coisas, por exemplo, com uma cor específica, uma cor amarela. Então, a criança que come só Doritos, só miojo, só aceita Doritos, miojo, salgadinho, e aí ela seleciona pela cor amarela. Então, seletividade é quando existe um padrão. Minha criança só come comida de tal forma, só come comida gelada, por exemplo. Só aceita comida quente. Ela seleciona. A recusa
É quando a criança sai recusando os alimentos e não tem muito um padrão. A criança aceita comer, por exemplo, uma papa, mas uma vitamina ela não aceita. Ela gosta de uma coisa crocante, de uma cor, mas aí ela aceita, por exemplo, um bolinho de chocolate de outra cor. Não tem muito um padrão. A criança gosta e não gosta, recusa a maior parte dos alimentos e tem ali aqueles alimentos restritos que ela aceita. Então, é basicamente essa a diferença. Quando existe um padrão no que a sua criança aceita comer, ela de fato é uma criança seletiva. Quando não existe um padrão, a criança faz uma recusa alimentar. E aí pode ter diversas causas. Pode ser comportamental, pode ser sensorial, pode ser uma questão de fato que a criança esteja querendo comunicar alguma coisa, pode ser uma questão que a criança esteja com uma neofobia alimentar, por exemplo. Pode ter diversas causas.